Seja bem-vindo ao mundo marcial. Fedor Emelianenko encerrou sua carreira no MMA, com o mesmo visual estoico com o qual muitos de nós nos acostumamos ao longo dos anos. Seu rosto estava vermelho enquanto o sangue escorria de seu lábio para a tela quando muitas das lendas do MMA entraram no ringue para se despedir de O Último Imperador. Rampage Jackson, Royce Gracie, Josh Barnett, Renzo Gracie, Randy Couture e Matt Hughes entraram no ringue do Bellator 290 para compartilhar os últimos momentos de Emelianenko dentro do cage. Foi um momento tocante para os fãs hardcore de MMA. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Infelizmente, não tivemos o final feliz que esperávamos, pois Ryan Bader levou apenas 2 minutos e meio para forçar o árbitro Herb Dean a intervir e salvar Fedor quando ele lançou um violento ground and pound. É assim que as coisas acontecem nas artes marciais mistas. As lendas raramente têm um final feliz. Apenas alguns como Georges Saint-Pierre foram capazes de caminhar ao pôr do sol em seus termos. Cada lenda que entrou na jaula para expulsar Emelianenko estava muito familiarizada com as emoções que deviam estar acontecendo dentro de Fedor, apesar de sua aparência externa estoica. A decisão de Fedor de lutar mais uma vez aos 46 anos, quase 2 anos desde sua última luta, será questionada por um bom tempo. Muitos fãs teriam ficado felizes com uma cerimônia simples em homenagem a um dos maiores lutadores do MMA, com lendas do esporte entrando no cage, para apertar sua mão, mas a possibilidade de se aposentar com o cinturão dos pesos pesados do Bellator provavelmente era tentadora demais. Não foi o final que muitos fãs queriam, mas o legado de Fedor não será afetado por isso. Ele pode deixar o esporte de cabeça erguida, sabendo que venceu 4 de suas últimas 6 lutas lutando muito além de seu auge. Fedor Emelianenko nasceu em 1976 na Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética. Sua família mudou-se para uma cidade chamada Staroskol quando ele completou 2 anos. Mal sabia o mundo naquela época, mas o menino em uma cidade isolada se tornaria um dos maiores lutadores de todos os tempos. Fedor começou a treinar no sambo quando criança, mas nunca mostrou nenhum dom excepcional além de sua perseverança e força de vontade. Depois de concluir o ensino médio e se formar na Escola de Comércio com honras, Fedor ingressou no exército russo e serviu até 1997. Ele começou a competir como artista marcial a partir desse ponto, ganhando ouro no Campeonato Europeu de Sambo naquele ano. Ele competiu em cerca de 20 torneios internacionais desde então, ganhando mais de 12 medalhas de ouro. Fedor decidiu dar uma chance ao MMA na virada do século como forma de ganhar uma renda, já que não tinha. Fedor fez história quando pisou no cage pela primeira vez no Prince Rússia, Rússia versus Bulgária, já que esse também foi o primeiro evento de artes marciais mistas na Rússia. Ele precisou de apenas 2 minutos e 24 segundos para finalizar o adversário, Martin Lazarov, na guilhotina. Fedor venceu suas próximas 2 lutas, ganhando uma vaga no torneio Rings King of Kings 2000. Sua primeira luta foi contra um dos melhores finalizadores da época, Ricardo Arona. Fedor venceu essa luta por decisão, mas perdeu a próxima luta contra Tsuyoshi Kosaka devido a uma cotovelada ilegal que abriu um corte feio que forçou a paralisação. Mesmo na época em que as regras e regulamentos do MMA eram quase inexistentes, a luta seria considerada no contest ou desclassificação, mas como era um torneio, um vencedor precisava ser declarado para que o show continuasse. Com isso, Fedor acabou sofrendo a primeira derrota de sua carreira profissional no MMA, a Era do Pride. A lenda de Fedor Emelianenko começou em 2002, quando ele fez sua estreia no Pride contra Sami Shilto, um kickboxing holandês. Fedor derrotou por decisão, preparando o terreno para sua segunda luta contra Ralph Erin no Pride 23. Fedor danificou Erin tanto que o médico do ringue foi forçado a interromper a luta no final do primeiro round. As 2 vitórias de Fedor lutando sob a bandeira do Pride garantiram uma disputa de título contra a lenda do jiu-jitsu Antônio Rodrigo Nogueiro Minotauro, pelo título dos pesos pesados. Acabou sendo divertido, com Emelianenko vencendo a decisão de conquistar o cinturão dos pesos pesados da promoção. Nogueira era amplamente visto como o melhor campeão peso-pesado do MMA na época, então uma vitória contra ele elevou as ações de Fedor. Com 27 anos na época, o cara quieto de uma pequena cidade na Rússia era agora o melhor peso-pesado do mundo. Fedor conquistou mais vitórias contra adversários como Gary Godridge e Kazuyuki Fujita, estendendo seu recorde para 17-1. O Grande Prêmio do Pride. O Pride 2004 EAV Veiga Grand Prix continua sendo um dos torneios de pesos pesados mais ricos da história das artes marciais mistas até hoje. Além de todos os grandes nomes que disputaram o evento, ele também nos proporcionou alguns dos momentos mais memoráveis do MMA.
A primeira luta de Fedor no Grande Prêmio foi contra o ex-campeão peso-pesado do UFC Mark Coleman, a quem ele derrotou com uma chave de braço com apenas 2 minutos de luta. Sua segunda luta contra Kevin Randleman não durou tanto, mas rendeu um dos momentos mais memoráveis do MMA. Randleman pegou as costas de Fedor em pé e fez o suplex alemão mais impressionante já visto nas artes marciais mistas. A multidão inteira engasgou quando Randleman cravou a cabeça de Fedor na lona, presumindo que Fedor deve ter sido gravemente ferido pela batida. Em vez disso, Fedor passou para o controle lateral e finalizou Randleman com uma Kimura momentos depois. Fedor ainda finalizou Naoya Ogal em 54 segundos na luta seguinte, preparando o terreno para a revanche contra Nogueira. Infelizmente para os fãs, a segunda luta entre essas duas lendas não foi tão divertida quanto a primeira. A luta foi considerada sem resultado devido a uma cabeçada ilegal cerca de 3 minutos depois. Felizmente, os promotores do Pride sabiam o que os fãs queriam ver e uma terceira luta entre os dois estava marcada. A partida acabou sendo outra batalha épica que se parecia muito com a primeira partida. Mais uma vez, Fedor se mostrou demais para Nogueira, vencendo mais uma decisão e mantendo o cinturão dos pesados. Um ano depois de sua luta com Nogueira, Fedor fez parte da luta que muitos fãs de MMA ainda consideram a maior luta de pesos pesados, contra Mirko Cro Cop. O confronto aconteceu no Pride Final Conflict 2005, e colocou o primeiro e o segundo pesos pesados do mundo um contra o outro. A luta correspondeu ao hype, já que se espancaram por 3 rodadas. No final, a mão de Fedor foi erguida, solidificando seu status de maior peso pesado do MMA. A vitória colocou o recorde de Emelianenko em 23-1. Fedor derrotou mais grandes nomes como Mark Hunt, antes que a organização do Pride fosse dissolvida. Ele deixou a promoção com um recorde de 26-1, nunca perdendo uma luta sob sua bandeira, apesar de enfrentar os melhores artistas marciais mistos do planeta. O Pride entrou em colapso em 2007, deixando Emelianenko sem uma promoção pela qual lutar. Ele mudou de uma promoção para outra logo após a desintegração do Pride, lutando contra oponentes de classificação inferior como Matt Lindland e Hongman Choi. Em uma reviravolta interessante, um fabricante de camisetas chamado Affliction fundou uma promoção de MMA em 2008. Ela contratou muitos grandes nomes das artes marciais mistas, como Tim Sylvia, Andrei Arlovski, é claro, Fedor. Sylvia e Arlovski ainda eram considerados os pesos pesados da época, então foi uma oportunidade para Emelianenko testar suas habilidades contra ex-campeões do UFC. Ele precisou de apenas 36 segundos para finalizar Sylvia com um mata-leão, conquistando o título dos pesos pesados da WAMMA, mas Arlovski provou ser um desafio mais difícil. Fedor começou lento contra Arlovski, mas uma direita oportuna colocou o último para dormir cerca de 3 minutos de luta. Essa foi a última vez que Fedor lutou pelo Affliction, já que a promoção logo caiu. Fedor fez do Strikeforce sua próxima casa após o colapso do Affliction. Sua primeira luta foi contra o contundente Brett Rogers, que ele derrotou por nocaute para reter o título WAMMA. Mal sabia ele, mas os dias mais difíceis de sua carreira estavam por vir. O craque do jiu-jitsu Fabrício Verdun entregou a Fedor sua primeira derrota legítima no MMA na luta seguinte, forçando um tapa na chave de braço. A derrota pôs fim à lendária sequência de 27 vitórias consecutivas de Fedor. Verdun fez o mesmo com o campeão dos pesos pesados do UFC, Cain Velasquez, para conquistar o cinturão dos pesos pesados da promoção. Muitos fãs esperavam que Fedor se recuperasse com força após sua primeira derrota legítima, e Antônio Bigfoot Silva parecia o oponente perfeito para ele. Além de ser anormalmente grande, não havia nada particularmente impressionante no conjunto de habilidades de Silva. Silva conquistou a maior vitória de sua carreira no MMA, dominando Fedor de uma forma que os fãs nunca tinham visto. A luta foi interrompida no segundo round para salvar Fedor da surra que estava recebendo e não houve reclamações do último imperador. Fedor sofreu sua terceira derrota consecutiva na partida seguinte, quando enfrentou Dan Henderson no Strikeforce, Fedor vs Henderson. O último imperador teve um bom começo, machucando Henderson no início com seus golpes, e por um momento, parecia que ele estava perto de terminar a luta quando prendeu Henderson contra a jaula e desferiu uma enxurrada de golpes. Porém, Henderson inverteu a posição e começou a chutar até que o árbitro interrompeu a luta. Muitos fãs esperavam que Emelianenko pendurasse as luvas depois de perder 3 lutas consecutivas e ser dispensado pela Zuffa, empresa controladora do UFC que comprou o Strikeforce. Em vez disso, Fedor assinou com a promoção russa de MMA M1 Global, onde venceu suas próximas 5 lutas. Ele finalmente assinou um contrato com outra promoção dos Estados Unidos, o Bellator, e perdeu sua luta de estreia contra Matt Mitrione por nocaute.
Ele derrotou Frank Mir e Chael Sonnen em suas duas lutas seguintes, antes de enfrentar Ryan Bader. Bader venceu aquela luta por nocaute técnico, mas Fedor não desistiu. Ele derrotou Quinton Jackson e Timothy Johnson por nocaute no primeiro round antes de perder o confronto com Bader. Embora não tenha sido o final, que muitos fãs hardcore de MMA esperavam, vencer 4 de suas últimas 6 lutas em seus 40 e poucos anos não é pouca coisa. Apesar de estar anos afastado de seu auge, o último imperador experimentou mais vitórias do que derrotas durante seus últimos dias. Fedor encerrou sua carreira profissional no MMA com um recorde de 47 e muitos fãs hardcore do MMA vão se lembrar dele como o melhor peso pesado da história do esporte. Em seu auge, ele era uma máquina de luta invicta que sempre encontrava uma maneira de sobreviver a qualquer adversidade durante suas lutas. Ele lutou com todos os melhores pesos pesados em seu auge, então o fato de nunca ter competido no Ultimate Fighting Championship não terá nenhum impacto em seu legado. Suas vitórias contra ex-campeões do UFC como Mark Coleman, Tim Sylvia e André Arlovski mostram que ele teria sido tão dominante em qualquer lugar que lutasse. Os únicos outros campeões que conseguiram algo próximo ao que Fedor fez são Demetrious Johnson, Georges St-Pierre e Anderson Silva. Em um esporte onde qualquer pequeno erro pode acabar custando uma luta, todos esses homens tiveram seus momentos na história em que foram praticamente imbatíveis. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.